Estamos de volta. O Melhor e Mais Justo hoje é especial e traz os melhores momentos do programa em 2015. Em meio às turbulências da crise econômica, agravada por uma aguda crise política, surge um documento suprapartidário que propõe soluções e apresenta caminhos para a construção de um projeto alternativo de desenvolvimento para o Brasil. O nosso programa deu especial atenção para essa conversa. Olha, a análise que eu faço do ajuste fiscal, da proposta do governo, é basicamente a análise que se encontra no documento que a gente organizou de maneira colaborativa. Como Você foi um dos autores do documento? Sim, eu sou um dos autores e um dos organizadores, principalmente da parte de economia, mas existem vários colaboradores que ajudaram a construir esse documento, quer dizer, várias reuniões presenciais, discussões virtuais também ajudaram a construir esse documento. O diagnóstico é o seguinte: o ajuste fiscal, ele partiu de um diagnóstico equivocado do momento econômico brasileiro. Esse é o problema. O problema de origem é que, na realidade, o discurso vitorioso, seja na imprensa, seja mesmo na sociedade, é que ao final de 2014 o Brasil passava por uma crise profunda que tinha origem em um desequilíbrio fiscal e que esse desequilíbrio fiscal precisaria ser corrigido por um ajuste nas contas públicas. Esse foi o discurso vitorioso. Curiosamente, não era o discurso da presidente Dilma na campanha que ela ganhou, certo? Mas foi o discurso que prevaleceu posteriormente a partir do início do segundo mandato dela. Esse discurso ele tem um problema de origem. Na verdade, ele é uma historinha que foi contada, uma historinha, um conto que foi contado para a sociedade brasileira, que simplifica uma questão altamente complexa, que são os motivos por que a economia brasileira se desacelerou, e tudo ficou simplificado na seguinte frase: as razões da desaceleração ou da estagnação brasileira se deveriam à condução equivocada da política econômica no primeiro governo Dilma. Você esquece que tem problemas internacionais, você esquece que o país tem problemas estruturais que vêm de muitos governos, você esquece que houve uma crise política importante já a partir de meados de 2013, que se agrava em 2014, ou seja, você esquece de um conjunto de fatores decisivos para você entender qual é o momento que você vivia em 2014. Você esquece tudo isso para montar um discurso de que o problema era meramente um problema de condução da política macroeconômica e que ela tem que ser mudada. O diagnóstico, de fato, o Guilherme tem razão. Eu acho que é um equívoco ao diagnosticar a economia. Porque se a gente verificar a própria política estabelecida pelo governo Lula, de um certo desenvolvimento econômico, com algum tipo de distribuição de renda, nunca antes os ricos também ganharam bastante no governo Lula, ele encontrou um cenário internacional favorável, principalmente as commodities. Se tu pegar final do governo Fernando Henrique II, já se estimula, em função de um déficit bastante grande em termos de transações financeiras, etc., que precisava estimular a agricultura, e o governo Fernando Henrique já estimula a produção de commodities agrícolas no Brasil. Vários programas foram criados. O Lula dá continuidade disso, acelera esse processo, e há um desenvolvimento bastante grande da produção e exportação de commodities, com um ingrediente importante, que o preço delas no mercado internacional cresce e a demanda também cresce. Você tem um crescimento da China de 10%, a Índia crescendo, todos os países do mundo crescendo, enfim, minério de ferro e commodities agrícolas bombaram. Somados a uma política de investimento público direto, seja através dos programas de investimento, seja através do financiamento, colocando o BNDES, financiar a economia, etc., e abertura ao mercado de massas, que foi uma construção feita no governo Lula, a economia cresceu. Mas ela
crescia num momento que a economia internacional já enfrentava problemas, né? E eu acho que esse diagnóstico não foi levado em consideração, por exemplo, no governo atual. Porque a economia internacional continua em crise. Veja a situação da Grécia, da Espanha, da Itália, de todo mundo. E eu acho que é uma pressão internacional do capital para cima da classe trabalhadora na busca de ampliar suas taxas de lucro. E essa política econômica aplicada pelo governo com altas taxas de juros, isso é uma política neoliberal, vamos falar a verdade, né? E eu não vi nenhum país no mundo que aplicou um ajuste como nós estamos fazendo no Brasil, que crescesse. Ao contrário, uma política que leva para o retrocesso. Nós vamos enfrentar muitas dificuldades à medida que a economia não cresce. Você tem um problema de desemprego, você tem um problema de demanda, você não investe, ativa, estimula o mercado interno, né? Portanto, diminui a arrecadação. Logo, qual é a consequência disso? Nós caminhamos para trás e vamos... Então, mas como é que a gente pode, digamos, tentar preservar conquistas dos últimos anos e, ao mesmo tempo, evitar as armadilhas desse retrocesso que você, a meu ver, desenhou muito bem? Guilherme. Olha, eu acho que é evidente que há uma disputa grande entre os atores econômicos, digamos assim, sobre os rumos do desenvolvimento. No fundo é isso, né? Porque o que foi apontado aqui, eu acho que é importante dizer, é que o capitalismo internacional, no mundo inteiro, tem mudado a sua forma de organização, né? Você tem, por exemplo, uma disputa mundial sobre a questão do trabalho. Quem oferece piores condições, piores salários, isso aqui, leva a fábrica da Nike, leva a fábrica... Então, na verdade, você tem uma concorrência... Leva a marca, terceiriza. Exatamente, leva a terceirização da marca. Então, na realidade, isso se estende, obviamente, ao Brasil. Não à toa que um elemento do diagnóstico liberal do porquê o Brasil tinha desacelerado era porque aumentou muito o salário, porque aumentou muito o emprego, porque tem muito direito trabalhista, certo? Portanto, qual seria a saída? Reduzir o salário, reduzir o emprego, reduzir o direito trabalhista. Até hoje, tem economistas que defendem o ajuste atual pela sua faceta mais cruel. Qual é? É bom, o ajuste está dando certo, está sendo bom porque está provocando o desemprego. Ao provocar o desemprego, ele reduz os salários e, reduzindo os salários, ele cria uma condição melhor para o empresário investir, o que é uma falácia, porque o empresário, ele investe quando ele vê a possibilidade de vender os seus produtos, quando ele vê uma perspectiva de demanda. Quando você desemprega o trabalhador, quando você diminui a demanda pelos produtos, o empresário acaba não investindo. Então, na realidade, essa disputa é uma disputa de classes sociais, de grupos de classe, inclusive, dentro da burguesia, etc., como você falou, sobre taxa de rentabilidade do capital, quem vai pagar a conta do ajuste, etc. Essa disputa está dada na sociedade. Obviamente, as pessoas têm que assumir os seus lados. Agora, eu acho também, complementando, que a Europa vive a situação. Tem o estado de bem-estar social que, além de... Bom, há uma correlação de forças internacional para criar aquilo e nós ajudamos a construir os estados de bem-estar social na Europa, né? Agora, à medida que vem a crise e todo o receituário neoliberal, aplica-se essa ideia do desemprego, queda de salário e perca de direitos sociais conquistados historicamente, porque era uma espécie de um outro salário, que é ter acesso à educação, saúde, etc., que hoje vem se desmontando isso. Então, esse ajuste, essa reestruturação, quer dizer, ela incorpora uma parte da classe trabalhadora, né? Com ganhos, mas incorpora, inclusive, até ideologicamente, um setor da classe trabalhadora se vê na empresa, defende a empresa como família, etc., sócia da empresa, pode comprar ações. Agora, o conjunto maior da grande massa de trabalhadores se precariza a extremos e utiliza o trabalho infantil, o trabalho escravo, e essa é a busca do capital de realocação pelo mundo todo, onde vai gastar menos. O tal custo Brasil aqui é um diagnóstico ideológico que se aplica aqui. Eu acho que esses ajustes, e para mim
A grande questão para a classe trabalhadora é fazer um bom diagnóstico desse tempo histórico, que é complexo, que é bastante instigante, mas é fundamental, porque esse ajuste traz contradições para a classe trabalhadora. Como que nesse debate, né, a classe trabalhadora, os movimentos sociais, etc., podem apontar de maneira concreta quais são as alternativas viáveis e não apenas ideológicas, embora o fundo seja ideológico, mas do ponto de vista concreto. O que fazer para arrumar o dinheiro para poder equilibrar as condições fiscais do Brasil? A primeira coisa que eu acho que a gente tem que ressaltar, e que você deixou bastante claro, é o seguinte, a Dilma, é verdade, ela ganhou a eleição, ela teve uma vitória eleitoral. No entanto, o grupo político que a apoiou e que a levou a essa vitória teve uma derrota política. Isso é importante, quer dizer, a vitória eleitoral não necessariamente se reflete em vitória política. E foi o que a gente viu nesse início de governo. Com a adoção de estratégias econômicas muito mais similares ou muito mais que sinalizava muito mais para os simpatizantes da oposição. Foi uma tentativa de criar uma conciliação, né, em torno de uma agenda que se mostrou, na verdade, inviável tanto econômica quanto politicamente. Essa agenda não só não conciliou os interesses políticos, que a crise política se agravou na realidade, como não entregou o prometido no campo econômico. Agora, a questão do ajuste é uma questão que eu acho que hoje, até os defensores do ajuste admitem que ele não entregou o prometido e que ele não teve os efeitos esperados. O que isso quer dizer? Qual era a promessa do ajuste? A promessa era a seguinte: nós faremos um ajuste, é verdade, duro, mas ainda leve em comparação com o nosso passado, certo? Tivemos ajustes mais pesados no passado. Então, faremos um ajuste e rapidamente... Muito mais pesados, né? Exatamente, tivemos ajustes muito mais pesados no passado. E rapidamente nós sairemos da crise. Rapidamente a confiança do empresário vai voltar, a confiança do consumidor vai voltar, os investimentos vão ser retomados e o crescimento vai voltar. Tanto é, só para corroborar o que você está dizendo, que no primeiro trimestre, digamos, do ano, se falava num 2016 já com crescimento, exatamente, com superávit com primários grande, de 2%, primário de 2%, com a inflação no centro da meta, tudo se esperava. Cenário que já foi abandonado, postergado para 17, talvez 18. Talvez 18, exatamente isso. Aí o que acontece? Quando começaram a ver que o ajuste não estava dando certo, o primeiro argumento dos defensores do ajuste é: ele não está dando certo porque ele não está sendo realizado na prática. Porque o Congresso está impedindo, porque você não está conseguindo cortar os gastos que você precisava, porque, na verdade, todo o ajuste está sendo baseado em mero aumento de impostos. Aí, quando saíram os dados... E também as pautas-bomba, a neutralização pelo aumento de gastos. Exatamente. Enfim. Quando você vai olhar os resultados fiscais do Tesouro Nacional desse ano, esse argumento também caiu por terra. Por quê? Porque o gasto total do governo caiu mais de 2%. Gasto total, eu estou somando aí os gastos obrigatórios, que tem previdência, etc., com os gastos que a gente chama de discricionários, que é investimento, gasto com... Então, na verdade, o gasto total caiu. Só o investimento público caiu mais de 40%. Então, não é possível mais se falar que não está havendo ajuste, que, na verdade, o problema é que o ajuste não foi feito. Ele foi feito, ele é pesado e ele afetou os gastos totais. 80% do ajuste, o ajuste que era para ser inicialmente só 0,7% do PIB, já é de 2,3% do PIB, certo? E 80% desse ajuste é corte de gasto. Claro. Ou seja, o argumento de que, tudo bem, está tendo ajuste, mas ele está sendo com base em aumento de receita, também caiu por terra. Então, todos os argumentos que os liberais, que os economistas mais ortodoxos vinham usando para justificar o porquê o ajuste não está dando certo, caíram por terra. Então, a gente tem que chegar... É um momento, e é para isso que serve o documento, de falar: não deu certo. Havia uma estratégia inicial, uma estratégia de conciliação. Ela não deu certo. É hora de mudar. E a mudança tem que priorizar duas coisas. Eu acho que de maneira simples a gente tem que comunicar. Primeiro, se tem que ter ajuste, quem tem que pagar esse ajuste é quem tem mais, não quem tem menos. Então, a gente tem que fazer uma reforma tributária verdadeira no Brasil, tributando aquelas pessoas que podem e devem contribuir, que são hoje as que menos contribuem, não só com o ajuste, como com a sustentação
de todo o Estado brasileiro. Então, essa é a primeira Então, questão. isso contaria com medidas como o quê? Tributar fortunas, repatriar recursos, taxar lucro e dividendo, o que mais? Exatamente. Ó, só a taxação de lucros e dividendos, o Brasil, só o Brasil e a Estônia, na OCDE, são os países que não tributam lucros de distribuição de lucro e dividendo. E isso é uma coisa que existia no Brasil e que o Fernando Henrique terminou. E que nós temos que 96. voltar, porque só a tributação de lucros e dividendos já resolveria o nosso superávit primário desse ano. Aí tem muito a ver com a mentalidade política brasileira. Você pega a reforma agrária, não foi feita aqui, né? Nós aproveitamos a estrutura concentrada e continuamos com ela até hoje. Bom, mas se tu pegar, por exemplo, pegar uma questão simples, a lei das empregadas domésticas e a grita que foi isso, quer dizer, a mentalidade, e eu acho que nós teríamos que fazer um ajuste com 500 anos de história da gente, 500 anos de latifúndio, 400 de escravidão. Esse ajuste nós temos que fazer. E um dia desses a gente vai fazer. Dificuldades sempre existirão. O desafio é superá-las. No Brasil de hoje é preciso defender a democracia, disputar os sentidos na política para poder construir um país melhor e mais justo. Como vimos, é possível gerar alternativas econômicas viáveis que sejam também ambiental e socialmente justas. Agradeço a você que nos acompanhou até aqui nesse Melhor e Mais Justo especial. A gente se encontra na próxima quinta. Um forte abraço.